Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Liciane Traverso com mais um Tela Jurídica para você, falando hoje sobre direito ambiental. Nós vamos falar sobre a origem da legislação ambiental no Brasil. Tudo bem? Acompanhem aí. E a pergunta que não quer calar: o direito ambiental é um direito novo ou antigo? O que vocês acham? Muitos se equivocam. O direito ambiental é um direito mais antigo do que você possa imaginar. Nós temos essa legislação ambiental desde que ainda éramos colônia. É tão interessante isso porque havia uma proteção para fauna, flora, e praticamente a nossa flora foi dizimada. Cadê a nossa Mata Atlântica, né, pessoal? Então é interessante a gente entender a origem. Lá na Bíblia a gente já tem, como diz o grande jurista Edson Milaré, em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Já falam das questões de biodiversidade em Deuteronômio capítulo 20, versículo 19. Confiram lá, read the Bible, ok? Lá já se falava então da proibição do corte de árvores como injúria ao rei, tá bom? Vamos entrar agora no aspecto histórico. Quando ainda éramos colônias, a legislação do reino vigia sobre nós. Então, nós vamos ter as primeiras formulações. A primeira delas, a legislação afonsina. O rei Dom Afonso tipificou como crime o corte de árvores frutíferas. E isso era considerado injúria ao rei. Pessoal, o que a gente tinha ali nas questões de Portugal em relação à flora? Não é? Por que árvore frutífera? Talvez aquela questão, o embrião de ser a primeira alimentação ali, tanto de animais quanto do próprio ser humano. Então ele proibiu o corte de árvores frutíferas. E hoje a gente, trazendo para os dias de hoje, a gente tem, por exemplo, o corte de pequi, que é crime, não pode, né? E essa legislação foi passando das ordenações até chegarmos na ordenação manuelina. Em 1521, quando o Brasil já estava sob o domínio dos espanhóis, o rei Dom Manuel reiterou a ordenação afonsina, dizendo ser crime o corte de árvores frutíferas, e inovou com 2 institutos. Proibido caçar animais, lebres, coelhos, com instrumentos que lhes causasse dor. Ora, pessoal, como que caçar com instrumento não causa dor? Talvez ali eu chego até a pensar que seja um embrião da nossa legislação de crimes ambientais. Por quê? Nós temos uma forma certeira de eliminar, de matar os animais, né? Uma cajadada no local certo, um tiro no local certo, né? Começar lá aquela carnificina pelo rabo, arrancando a pata de qualquer jeito. Então, nessa época, em 1521, o rei Dom Manuel já proibia, então, que se matasse animais com instrumentos que viessem a lhes causar dor. E outra coisa muito interessante que a gente lembra, a Europa tem até hoje uma questão de coleta e comercialização de colmeias. O rei Dom Manuel proibiu a comercialização de colmeias de forma que comprometesse a vida das abelhas. Olha, pessoal, será que não é um embrião da tão famosa e tão falada e tão almejada sustentabilidade? Parênteses, o que é sustentabilidade? Utilizar de determinado recurso de forma que não se comprometa que esse recurso esteja disponível para as futuras gerações. Isso é uma das acepções de sustentabilidade, né? Você imagina, pessoal? Então, esse rei Dom Manuel já tinha isso como consciência ambiental e tipificava como crime também o corte de árvores frutíferas. Mas lá na frente nós vamos ter o rei Dom Felipe, segundo Dom Felipe I, né? Dom Felipe I morre, o Dom Felipe II assume o reinado em 1603, assume então nas ordenações filipinas o rei Dom Felipe II. E aí o que vai acontecer nas ordenações filipinas? Ele vai reiterar todos os dispositivos legais das ordenações anteriores e agora vai inovar com o termo poluição. O que ele vai dizer? Proibidos lançar em rios, lagos e mares
elementos, coisas que possam comprometer a vida dos peixes, dos animais. E ali ele resguardando a questão da água, do animal, da biodiversidade. Essa ordenação de 1603, ela vai perdurar no Brasil até o advento do Código Civil de 1916. Interessante destacar, pessoal, que a legislação ambiental, ela não está codificada. Não existe um código ambiental. A legislação ambiental, ela está bastante esparsa em diversos dispositivos. Hoje a gente tem sim o código, hoje não, desde 1965 já tinha o código florestal, temos o código das águas, o código minerário, mas não existe o código ambiental. Então, um dos grandes problemas de estudar a legislação ambiental é onde encontrar essas normas, porque nós temos um vasto leque de ordenações que regulamenta as questões de ordem ambiental, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual, quiçá no âmbito municipal, além das normas das legislações específicas, das portarias dos órgãos da administração pública que visam executar as políticas de meio ambiente, de fiscalizar e de autuar. Então, quão importante a gente ter a doutrina de direito, doutrinadores de direito ambiental, para como norte, servir como norte para estudar as questões ambientais. Então, é importante que meu aluno saiba que em 1972, a Organização das Nações Unidas fez uma conferência na Suécia, em Estocolmo, para discutir justamente o quê? O meio ambiente humano. Ali nós tivemos mais de 113 países, o Brasil estava lá e as os países estavam preocupados com a questão da poluição no mundo, do lançamento de particulados aéreos, as questões ambientais. E interessante que nessa época os países ditos de primeiro mundo queriam coibir que os países de terceiro mundo que estavam em desenvolvimento, como era o caso do Brasil, que parassem de poluir. E o nosso presidente à época disse, na verdade, uma coisa muito interessante: a maior poluição é a pobreza. Preferíamos a industrialização suja do que simplesmente uma situação de que a gente não fizesse mais nada, que a gente parasse. Poxa, nessa década, gente, de 70, o Brasil estava em pleno boom de processo de industrialização. Quantas multinacionais se estabeleceram aqui para desenvolver seus empreendimentos, quantos postos de trabalho foram criados e, de fato, quanta tecnologia, quanto empreendedorismo estava acontecendo. Então, o fato é que o nosso presidente não podia, de fato, acordar com aqueles termos, porque os países de primeiro mundo, só eles teriam a legitimidade para continuar com seu processo industrial e, tipo assim, o vizinho, quem está no quintal não pode, né? Mas mesmo assim, gente, em 1981, foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa Lei 6.938 de 81, que é uma das leis mais avançadas que a gente tem. E ela é muito diferencial e parâmetro para o mundo, porque ela tem como um dos pilares, como objetivo, promover o desenvolvimento socioeconômico, mas com a sustentabilidade do meio. Pessoal, vejo vocês em outra tela jurídica. Acompanhe os nossos vídeos. Dê o seu like aí e inscreva no nosso canal. Obrigada. Fiquem com Deus.